Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 5 de outubro. Para quem ainda não me conhece, aí, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest, vou acompanhá-los aqui nesse fechamento de mercado, falar sobre o Ibovespa aqui no dia de hoje, vem para fechar aí em queda, leve queda, tá, de 0,28%, chegou a subir na sessão, chegou a cair um pouco mais do que isso também, e voltou aí mais próximo do 0 a 0, vamos ver certinho aí o que a gente pode esperar para o último pregão da semana. Vamos falar também de DI, mini índice, mini dólar, Petrovale, a recomendação do swing trade que ainda está em aberto e também os ativos que foram solicitados ali nos comentários do fechamento de ontem. Eu tirei alguns, é claro, tinham bastante, tirei aqueles que eu comentei pela manhã na nossa sala de ações e mantive o restante ali, tá legal? Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Se você não for inscrito, fica aqui o meu convite para que você se inscreva. E nos comentários, vocês já sabem, é só pedir aí o ativo, a ação, a BDR, o ETF, o índice americano que vocês quiserem aí para a gente comentar aqui na análise de fechamento. Será um prazer de amanhã, tá bom? Bora lá então. Bom, vamos lá então, pessoal. Colocando aqui o Ibovespa na tela para vocês. Quem pulou a vinheta aí esqueceu de deixar o joinha, por gentileza, ajuda a gente aqui. Ibov, então, no dia de hoje caindo aí 0,28%, dando continuidade aqui ainda no movimento de baixa, tá, pessoal? Apesar aí de ter superado o máximo aqui da sessão de ontem, também perdeu o mínimo. Então, praticamente aí ainda dentro da continuidade do movimento de baixa. Já são, então, 4 candles aqui neste movimento. O anterior aqui foram 3, esse daqui, se a gente pegar desde essa máxima aqui, pessoal, foram 8 para 9 candles, tá? Então a gente ainda pode ter, sim, a continuidade desse movimento por aqui. A gente teve 2 dias muito fortes de queda, então, basicamente, esses 2 dias aqui apresentando um pouquinho mais de correção. Lembrando, amanhã a gente tem dados aí, se não me engano, de payroll, então tende a movimentar bem o mercado e isso pode trazer aí essa expectativa mais negativa aqui para a gente, de dar continuidade no movimento de baixa que já vem sendo apresentado a favor da tendência de baixa aqui de curto prazo, em direção ao suporte da média móvel de 200 períodos, nos 111.600 pontos, ou ainda essa região de topos anteriores, um pouquinho mais abaixo ali, seria praticamente ali na região dos 110.900 pontos, tá? Enfim, o viés ainda segue um pouquinho mais negativo. Se tentar se recuperar, tem a região de resistência aí da média nos 115.154 pontos, que também é em linha aí com essa outra região de fundo aqui, tá? Seria um primeiro nível de resistência bem relevante pela frente para o Ibovespa. Falando do mini índice, na sessão de hoje vem apresentando queda de 0,14%, também superou máxima, também perdeu mínima. Foi interessante no início da sessão aqui, que chegou a apresentar um movimento de alta bem relevante aí, até fechou bem aí acima da média, acima do topo anterior, mas no candle seguinte, pessoal, devolveu numa pancadaça. Deixa eu pegar aqui. Esse candle aí teve praticamente 1.300 pontos, tá? Foi bem relevante essa reversão de movimento aqui. Essa reversão aí de movimento do gráfico de 60 minutos, tá? Retomou o viés mais baixista, tá dentro de um repique, pode gerar nova sinalização de topo por aqui amanhã. O foco, então, seria mais na ponta vendedora. Mesmo se tentar se recuperar e vier mais uma vez testar a região de 114.200 ali, ainda assim seria foco na ponta vendedora, num sinal negativo próximo dessa região. Ou ainda, se já abrir um gapzinho de alta aí, de repente, essa outra região do 114.800 até 114.980 ali, também é uma boa região para a gente ficar de olho para a venda, tá? Então, só olharia realmente para a compra se voltar para cima dos 114.900, gerar algum sinal de alta bem relevante. Ou aqui ainda se gerar algum sinalzinho de alta nos 5 ou 10 minutos acima dos 113.700, mas aí assim, não seria algo que daria para forçar tanto a barra assim para cima e provavelmente subiria mais fraco. Dólar, na sessão de hoje apresentando aqui uma alta de 0,27% até o momento, segue dando sequência no movimento de alta, sem perda de mínima por aqui, ou seja,
ainda um pouquinho forte aí, né, o dólar. No gráfico semanal tá batendo lá na média móvel de 200 períodos, então é um nível aí de resistência, falando de médio prazo, que pode dar uma segurada. Se a gente olha para o gráfico diário, já está um pouquinho esticado, então não seria estranho se de repente a gente vê o dólar aqui patinando um pouquinho, né? Não precisa nem devolver, às vezes ficar um pouquinho mais lateral aí, não seria algo tão, de repente, difícil de enxergar, tá? Ou a gente pode ter aí um candle mais de baixa, gerando um sinal de topo, podendo corrigir por aqui no gráfico diário, mas o fato é que está um pouquinho esticado aí, e aí se a gente quiser procurar nova resistência, a gente vai ter que vir aqui para o semanal, que seria aqui a faixa dos 5.294, que é bem acima já dessa outra região da média móvel de 200, a gente estaria falando de 100 pontos aí no dólar. Falando aqui agora do gráfico intraday, estava esquecendo, né? Gráfico de 60 minutos, tivemos aqui uma correçãozinha no movimento do dólar no dia de hoje, ainda tentando apresentar a sinalização de alta acima da média aqui, sem ganhar muita força. A gente percebe aí que o dólar já bem patinando aqui, né? Então, um candle de repente fechando abaixo aqui da média de 60 minutos pode indicar aquele topo do diário com uma possibilidade de continuidade do movimento. A gente tem suporte aí no 5.156 até a região dos 5.149. Perdendo então essa média, o foco seria realmente tentar buscar algo, né, próximo desses níveis de preço aí no dólar. Caso contrário, ficou acima da média, qualquer sinalização de alta aí é continuar focando na compra realmente a favor da tendência. DI, na sessão de hoje aqui, por enquanto, leve alta, 0,09%, mas tivemos aqui uma perda de mínima, gerando aí uma nova sinalização de topo, o que pode aí, agora, depois dessa outra perda de mínima, essa é a segunda no caso, pode ocasionar aí numa correção de curto prazo. Lembrando que o movimento também está um pouquinho esticado, então não seria algo ruim se o DI viesse à média para buscar né, uma correção e poder dar sequência no movimento de alta. Lembrando, temos aí como alvo a região dos a região dos 11, 218, 220 ali, que seria basicamente aí a região da média móvel do gráfico mensal. Então, dentro aqui de uma sinalização negativa, que aumenta aí a probabilidade de uma correção nos próximos dias. Falando agora da Petro, na sessão de hoje aí fechando com 0,34 de alta, e por falar em Petro, pessoal, temos aí uma nova análise especial aqui no canal, vou colocar aqui para vocês na tela, tá? Temos essa análise especial aqui, ó, de Petrobras, tá? O Dalton fez ela ontem, tá bom? Ontem. Então, para quem quiser assistir aí, tá, claro, disponível aí para os membros, quem tiver interesse, é claro, vai entrar aí no nosso canal, daltonvieira.com. Aqui onde está escrito ver benefícios, vai estar escrito aí para vocês, seja membro, ou se você tiver aí com seu YouTube em inglês, vai estar escrito join, tá? E aí você clica e vê os benefícios para você conseguir assistir aí essa análise especial de Petrobras, tá bom? Petrobras, tá legal? Fechando aqui para dar continuidade. Então, no dia de hoje, aí, apresentando. Tá bem legal essa análise, porque ele trouxe várias estatísticas de Petro, tá? Igual trouxe da Vale, só que ele trouxe bastante. Ele trouxe dos últimos 20 anos. E, nossa, tem muita estatística interessante. Eu me surpreendi, sendo bem sincero, eu me surpreendi. A Petro nunca fechou um trimestre no negativo. Nunca. Muito doido, muito doido. De somatório, tá? Muito da hora, muito legal mesmo. Enfim, vale a pena dar uma olhada. No dia de hoje, aí subindo então 0,34, mas ainda dentro do movimento de baixa aqui, tá, pessoal? Dentro do movimento de baixa, ainda dentro do processo de correção, então, podendo buscar o seu suporte mais importante, que é a média móvel do semanal, nos 31,50, tá? Depois disso, a gente tem esse gapzinho um pouquinho mais abaixo, nos R$ 30,61. Não vejo possibilidade de compra, mesmo se tivesse a aspiração de máxima aqui amanhã, não enxergo isso como uma compra. E para quem está comprado aí, swing trade, até médio prazo aí, já foram 3 mínimas anteriores perdidas, eu diria que já deu o sinalzinho de saída aí, tá? Para você colocar o seu lucro no bolso, tá bom? Tá interessante agora para quem está vendido. Vale na sessão de hoje aí, alta de 0,05%, chegou a subir mais na sessão aqui, mas cedeu, perdeu força, chegou a subir quase 1%. Tá dentro ainda do movimento de baixa. Agora, já começa a enfraquecer um pouco a expectativa de perder esse fundo. Ué, mas por que, Kaique? Ainda não está dentro do movimento de baixa? Tá, mas olha só, já são aí basicamente 1, 2, 3, 4 candles dentro desse movimento de baixa. No de alta a gente teve 1, 2 para 3 candles, que fez a mínima aqui. Ou seja, para cair já está mais fraco do que para subir.
Então, a gente pode ter aí alguma tentativa aqui de recuperação da Vale nas próximas sessões. Ah, Kaique, mas eu estou vendido. Para quem tiver vendido, stop ali na entrada já cai bem. Ou se quiser manter ainda o stop acima do topo, ok, mas não movimenta ele, não tira ele daqui. Não, vou jogar mais para cima aí para tentar dar espaço para a operação. Não faça isso, tá bom? Mantenha o seu stop técnico ali. Legal? O viés ainda é de baixa, mesmo que seja caindo fraco, o viés ainda é de baixa, de poder perder aqui essa região de fundo anterior. Tá? Enquanto não mostrar nenhum sinal contrário, o viés ainda é mais baixista. Só estou comentando que começou a apresentar menos força para cair do que quando apresentou para subir. Tá legal? Então, ainda tem esse suporte do 6556, mais a mínima aí nos 65,31. E a resistência nas médias, é claro, 6677, 6655, bem próximas das médias aqui. Falando agora de Suzano, nossa recomendação de swing trade, no dia de hoje subiu 0,47%, lembrando que a gente comprou aí essa sinalização de fundo, ainda estamos aqui na expectativa de continuidade do movimento de alta, tá? Reposicionamos o nosso stop de proteção, então lá dentro do aplicativo da Invest, os assinantes receberam aí esse reposicionamento de stop, tá? Então fiquem de olho aí, tá bom? Continuamos posicionados. Agora atendendo aqui aos pedidos de análise, começando aí por Vibra, deixa eu colocar a tela maior aqui agora para vocês. Começando aqui por Vibra, na sessão de hoje apresentando queda de 0,63%. Para quem estiver comprado aí no curto prazo, duas possibilidades de stop. Uma abaixo da mínima do pregão de ontem e outra abaixo da mínima deste fundo. A primeira seria nos 18,44 e a segunda possibilidade nos R$ 18,09. Essa é a que indica a perda da tendência aqui de curto prazo. Tá? Então, se vier para baixo dessa região, ainda teria o suporte da média do semanal nos R$18, mas indicaria aí a perda dessa tendência, como eu mencionei, falando de curto prazo. Já está com dificuldade de ganhar os R$19 aí, não consegue confirmar um fechamento acima e dar sequência no movimento. Então é muito importante aí posicionar um stop de proteção aqui. A gente consegue visualizar bem que a média de 200 períodos ali no semanal é o que tem segurado aí o papel de conseguir romper essa região dos 19. Falando agora de Pomo 4, na sessão de hoje queda de 1,4%, é um papel que ainda está dentro de um movimento de baixa, apesar daquela superação de máxima, que inclusive estopou a minha operação de venda, tá? Hoje aí caindo então esses 1,40%, ainda com viés mais negativo de poder dar continuidade neste movimento, enquanto não voltar para cima da média, não voltar para cima deste topo anterior. Ah, Kaique, mas então por que você não colocou o seu stop lá em cima? Porque a minha gestão de risco me permitia apenas colocar aqui acima da máxima deste candle, que foi o que eu realizei a venda, tá? Por isso, tá bom? Mas para quem aí tem uma gestão de risco um pouquinho mais folgada, né, no sentido de ter mais espaço, né, trabalhar com esses stops acima da média ou acima desse topo, como eu mencionei, tá? Mas o viés ainda é mais negativo por aqui, não vejo possibilidade de compra, enquanto não gerar um sinal de alta aí acima dos 5,80, por exemplo. Pague menos, na sessão de hoje aqui apresentando alta de 2% e finalmente testando a região aí da média móvel de 3 períodos no curto prazo. Pode apresentar uma sinalização de topo por aqui amanhã. Tivemos aí basicamente nesse repique 7 candles dentro deste movimento e o movimento de baixa aqui foram de 9, algo um pouquinho próximo aí em termos de tempo, né? No preço não foi tão relevante assim, não chegou nem a testar aí a região ali de 32,8%, tá? De retração de fibra, mas bateu na média, pode gerar um sinal de topo aqui, o que abriria aí a possibilidade de venda para quem tem interesse em swing trade no papel. Então seria a venda nos 2,94 com stop acima dos 3,10. Petro Recôncavo, né, que é REC V3, na sessão de hoje apresentando queda de 1,81%, dentro ainda de uma tendência de baixa, bem definida, inclusive, hoje confirmou esse pivô de baixa e já perdeu essa outra região de fundo também, agora aumentando a expectativa de testar esse outro nível nos 18,78, tá? Se a gente pegar aqui a projeção deste último movimento de correção, o alvo seria aí primeiramente a região dos 17,98 e depois a região dos R$17,25, que seria bem próximo dessa outra região de fundo aqui também. Então, para quem está vendido, seriam esses os alvos aí, tá bom? Não vejo possibilidade de compra, mesmo se tiver uma tentativa de superação de máxima aqui amanhã, não olharia para compra no papel. Falando agora de RAPT 4, na sessão de hoje queda de 0,67%, é um papel que está dentro de uma tendência aqui de baixa no curto prazo, segue dando sequência neste movimento. O seu suporte mais relevante vai ficar na média móvel de 200 períodos aqui, na região dos R$ 9,83. No semanal, a gente tem um suporte um pouquinho mais alto, na região dos R$ 10,30, tá?
mas o caminho mais provável ainda é este de baixa. Se a gente olhar para o mensal, gerou sinal de topo e está corrigindo em direção à média. Então, o foco realmente seria tentar pegar a continuidade deste movimento por aqui. Tá bom? Para quem tiver vendido, esses seriam os alvos aí, as regiões das médias, tá bom? Não vejo possibilidade de compra aqui também se tiver alguma tentativa de superação de máximo. Enquanto não voltar para cima dos 11,73, não vejo possibilidade de compra. Sim H3, na sessão de hoje... Agora sim. Sim H3, na sessão de hoje apresentando alta de 0,74%. É um papel aí que também vem apresentando tendência de baixa aqui no curto prazo, topos e fundos descendentes, sem nenhuma tentativa de superação de máxima aqui, o que tentaria aí apresentar algum repique no curto prazo, tá? Segue firme e forte aí no seu movimento de baixa. Atingiu um nível importante de suporte de 2 topos anteriores, aí nos R$ 8,13. Pode até tentar aqui apresentar algum repiquezinho, mas o foco ainda seria um pouquinho mais na venda, tá? Dado que já perdeu todas as médias aqui no gráfico semanal e essa semana vem para fechar bem mal, tá? Então a gente poderia ter a continuidade deste movimento aqui nas próximas semanas. Então, se tiver alguma tentativa de pique por aqui, o meu foco ainda seria na venda. Só olharia para compra um sinal de alta acima aqui dos 8,84, 8,90 aí, tá? Uma sinalização de fundo. MYPK3, na sessão de hoje, queda de 4,35%, também dando sequência no movimento de baixa. Seu suporte mais relevante vai ficar aqui na faixa da média móvel de 200 períodos, nos R$ 12,39. Tem essa outra região de gap de corpo por aqui também, que seria fechado caso ocorresse um fechamento pelo menos nos R$ 12,56. O que é isso? O que você está querendo dizer, Kaique? Isso aqui eu estou querendo dizer, fechar realmente esse gap aqui que foi deixado para trás, tá? Então tem um gap de corpo aqui, apesar de ter aí negociação, né? Não tem aí um candle fechando este espaço, isso é um gap de corpo, né? Então a gente poderia ter esse suporte por aí também. O fato é que ainda está dentro do movimento de baixa, a favor da tendência de baixa. Bateu aqui, como vai estar bem esticado, se deixar um stopzinho curtinho, para quem tem um perfil mais arrojado, cabe uma tentativa de compra aí de repique em direção à média na sequência, mas isso provavelmente só lá na semana que vem. Falando agora de Centauro, grupo SBF, na sessão de hoje apresentando alta boa, de 4,32%, né, surpreendendo aqui na sessão, gerando aí uma sinalização de fundo ascendente, fundo acima do fundo anterior aqui. Se reverter esse topinho aqui, pode dar continuidade no movimento, tentando buscar a próxima resistência nos R$ 7,78 e depois a região da média do semanal nos R$ 8,60. Projetando aqui também esse possível pivôzinho aí, teríamos um primeiro alvo aí na região do 7,26, bem próximo, que é um micro pivôzinho, né? E depois a região lá, olha só, dessa resistência nos R$ 7,84, tá? Então tentaria buscar basicamente essa região aqui para quem estiver comprado aí no curtíssimo prazo. Inicialmente seria esse o alvo, depois a região da média lá do semanal. O movimento está bem esticado por lá também, poderia ter algum repique sim. Local Web, na sessão de hoje aqui, alta de 1,44%, mas ainda trabalhando aqui dentro de uma tendência de baixa. Pode aí tentar esticar um pouquinho mais em direção aos 6,65, que seria a média de 200, depois a região da média do semanal, no 6,89, mas o fato é que bateu lá, gerou sinal negativo, o foco ainda seria mais na ponta vendedora, tá? O papel não consegue aí apresentar nenhuma sinalização de alta aqui no mensal, perdão. E o semanal, quando tenta se recuperar, a média aí segura bem, tá, o papel. Então, se a gente tivesse uma tentativa de recuperação aqui novamente, a média poderia segurar mais uma vez aí, tá? Então, todo cuidado aqui para quem tiver comprado. Eu deixaria um stop de proteção abaixo da máxima, perdão, abaixo da mínima do grande candle de alta de ontem, nos R$ 5,84. Falando agora de Tube, na sessão de hoje também surpreendendo, subindo aí 1,58%. Lembrando aí que era um papel que vinha respeitando bem essa linha de tendência de baixa aqui e também respeitando bem essa região dos 26,50, mas hoje conseguiu fechar acima. Agora vamos ficar de olho, tá? Se der sequência aqui no movimento e depois corrigir fraquinho, gerar um novo sinal de alta aqui acima da média, acima dessa linha de tendência de baixa, pode abrir alguma possibilidade de compra aqui de swing trade nas próximas sessões, muito provavelmente lá na semana que vem, tá? Então, dá para ficar de olho sim aí numa tentativa de compra aqui nas próximas sessões em YouTube, se conseguir realmente confirmar o fechamento, um sinal de alta acima dessa LTB, a antiga LTB.
BR Foods, na sessão de hoje, aí, alta de 0,38%, um papel aí que já não consegue apresentar força na ponta compradora como vinha apresentando anteriormente, tá? Com o candle cheio, o corpo mais cheio aqui, né? Bastante sombra vem sendo apresentada, muito por conta aí do movimento esticado, mais a região de resistência aqui de topo anterior, a região de resistência lá da média móvel de maior periodicidade do semanal também, o que aumenta a possibilidade de alguma correção aqui nos próximos pregões, que também chama atenção para uma possibilidade de compra aí, tá? Então, lá para, de repente, quarta, quinta-feira da semana que vem, daria para ficar de olho aí numa tentativa de compra de fundo ascendente acima da média aqui no gráfico diário. Para quem está comprado já, fique de olho para colocar aí um stop de proteção e colocar, é claro, o seu lucro no bolso. Falando agora de CCRO3, na sessão de hoje, alta de 0,08%, mas é um papel que segue também dentro de um movimento de baixa por aqui. Também teve superação de máxima, também teve perda de mínima, ainda dando sequência no movimento. Lembrando que o semanal aqui teve esse movimento todo, esse repique à média, e também aí confirmando um pivôzinho de baixa aqui no gráfico semanal, tá? Perdendo a região deste fundo anterior que havia sido apresentado. Se der continuidade no movimento, a gente vai ter um suporte um pouquinho mais abaixo, na faixa dos R$ 11,92. Seria uma possibilidade aí de tentar levar para quem estiver vendido aqui no papel. Qualquer tentativa de repique seguida de um sinal negativo ainda seria foco na ponta vendedora, principalmente trabalhando aí mais próximo às médias. Falando agora de Cosan, na sessão de hoje, queda de 2,03%, é um papel que, também trabalha dentro de uma tendência de baixa, bem definida, teve uma tentativa de recuperação ao se aproximar da média de 200, mas devolveu, e segue aí firme e forte nesse movimento. Seu suporte mais relevante está aqui na faixa dos R$16, é onde fechou hoje, inclusive. Caso seja perdido, a gente tem um gapzinho aqui para trás, tá? Ali na faixa dos R$15,39. Então, se perder os 16, aí pode sim buscar essa outra região de suporte. E por fim, esse outro nível aqui de fundo, ali na faixa dos R$15 redondo, tá? Então, seriam esses os próximos níveis de suporte aqui para Cosan, depois dos R$16 aí, é claro, tá? Se tiver alguma tentativa de repique por aqui, o foco seria mais na venda, próximo às médias também, tentando pegar esses dois alvos que eu mencionei aqui para baixo. E por fim, pessoal, BPAC 11 na sessão de hoje aí queda de 0,06%, papel que está bem travado aqui no curtíssimo prazo, mas ainda com viés mais negativo. Enquanto não voltar para cima dos R$31, o foco é realmente aí na venda, tentando pegar a sequência do movimento de baixa que já vinha acontecendo e também a correção do gráfico mensal que vem sendo apresentada, ainda tentando buscar a média nos R$27,70. Então, essa perda de mínima aqui seria uma possibilidade de venda amanhã dos R$30,42 e eu deixaria um stop acima deste outro topo nos R$31,30, tá? Então, seria stop aqui, entradinha aqui, tentando pegar a continuidade do movimento de baixa aqui nas próximas sessões. Enquanto não voltar para cima dos R$31, o viés é um pouquinho mais negativo realmente. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha sido útil aí de alguma forma. Não esquece do seu joinha para ajudar a gente aqui no canal, por gentileza. E amanhã estamos de volta aí com mais uma sala de mini índice mini dólar, começando às 8h45 da manhã, sala de ações às 9h45 da manhã e a nossa análise de fechamento no finalzinho do pregão, tá bom? Um abraço, bom resto de quinta-feira e até amanhã, pessoal. Tamo junto.